Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Upando com Livros. Eu sou Cecília Tsutsui, Eu sou Marcele Fernandes. somos coautoras e organizadoras do baralho Up Altas Emoções. E nós estamos muito felizes por iniciar esta jornada aqui com você. Se você é psicólogo, terapeuta, educador, profissional do desenvolvimento humano ou simplesmente alguém que deseja viver aí com mais consciência emocional, este espaço foi feito para você. E nós acreditamos que alguns livros não foram escritos apenas para serem lidos. Eles foram escritos para serem vivenciados, colocar em prática, para serem vividos. E por isso, o nome Upando com Livros. Nossa proposta não é fazer uma resenha, não é fazer um resumo. Também não é resumir capítulo por capítulo, nós queremos refletir, trazer exemplos práticos e pensar juntos como essas ideias podem transformar a nossa vida pessoal e profissional. Teoria na prática, né? E para iniciarmos esta série, a gente escolheu aqui o nosso livro favorito, Positividade, da Bárbara Fredrickson, né? É um livro ícone aí da psicologia positiva como um todo. E essa escolha, lógico, não foi por acaso. A própria Bárbara é uma das pesquisadoras mais influentes quando a gente fala de emoções positivas. Ela é referência mundial, na verdade, né? E muitas, né, das ideias aqui que estão neste livro, lógico, com outros livros, embasaram muito o nosso baralho Up Altas Emoções, tá? E tudo isso nasceu justamente com os livros dela, com as contribuições dela, e o quanto que o impacto das emoções positivas contribuem para o nosso florescimento humano. Exatamente. E antes de começarmos, precisamos esclarecer uma coisa muito importante. Quando falamos em positividade, não estamos falando em negar emoções difíceis. Não estamos negando nenhuma dor, nenhum sofrimento. Não estamos falando de viver sorrindo o tempo todo. Não estamos falando de fingir que está tudo bem. Aliás, a própria Barbara Fredrickson faz questão de mostrar que positividade não é a ausência de sofrimento, não é mesmo, Cecília? Talvez seja uma das maiores contribuições desse livro todo, na verdade, né? Porque esse livro nos ajuda a compreender que emoções positivas e emoções negativas, elas coexistem, tá? Não é uma negando a outra, não é prevalecer um ou outro, né? E não é eliminar, né, emoções difíceis, as emoções negativas, todas elas fazem parte da nossa vida. O ponto aqui a ser tratado é cultivarmos recursos emocionais, né, recursos internos, nos fortalecermos emocionalmente através do cultivo das emoções positivas, que a gente consiga lidar também com as situações difíceis, também com as emoções difíceis. Né? E aqui a gente vive uma época marcada aqui com um excesso de estímulos. Aqui eu moro em São Paulo, é uma cidade que não para nunca, 24 horas tem movimento, tem coisas acontecendo, a gente está nesse nível aí de pressa, de velocidade das informações, de sobrecarga emocional, a ansiedade ficou comum, né? Infelizmente, e junto com isso, o esgotamento mental e emocional, né? Muitas pessoas já acordam ali cansadas, já vivem ali no automático, pouco se conectam consigo mesmo, né? E este livro traz conceitos atualíssimos para a gente trabalhar neste contexto que a gente está vivenciando, né? Ela, primeiro, né, de tudo, nos convida a nos fazermos a seguinte pergunta: como podemos ampliar as experiências emocionais que fortaleçam, então, a nossa saúde mental, né, Marcela? Acho que é esse o Sim, convite sim. principal E, deste livro.
Como precisamos, né? Nesses tempos, como você disse, em São Paulo aí, esse desde o trânsito, né? Desde a hora que levantamos. Aqui em Goiânia, hoje mesmo eu estava vendo, né? São tantas construções, são tantos ruídos, que aí você fica lembrando assim, ah, por que eu não estou num ambiente mais calmo, mais tranquilo, né? E assim vai, e a gente vai deixar para vocês aqui essas reflexões. Vamos apresentar como um pouquinho desse livro. E hoje o nosso convite é simples. Pega seu café, sua água, seu chá e seu caderno. E, se possível, tenha o livro com você. Se possível, venha caminhar conosco, capítulo por capítulo. Lembre-se que não é um resumo de cada capítulo, não é resumo do livro, não é mesmo, Cecília? A gente está explorando aqui, né, através do livro, a gente discutir aqui a aplicabilidade prática mesmo, né? E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a introdução e o primeiro capítulo, que já nos convida aqui com o título Acordando para a Positividade. É esse despertar, esse primeiro contato, né? Então a gente poder enxergar que as emoções positivas não se trata de serem apenas agradáveis, né? Não é simplesmente ali uma sensação ali passageira, né? É muito pelo contrário, quanto que as emoções positivas elas têm o poder de transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de relacionar, a nossa maneira de lidar com diversas situações da vida e como é que a gente vai construindo a nossa jornada de vida, não é mesmo? Sim, precisamos, né, dia a dia nos fortalecer, como a gente vai levando, caminhando na nossa vida. Então, vamos abrir o nosso livro juntas? Sim, a gente vai descobrir por que que a Bárbara acredita que pequenas experiências positivas podem produzir grandes transformações ao longo do tempo. E tudo começa quando despertamos para a positividade. Antes de começarmos, já deixa seu comentário nos contando. Quando você ouve essa palavra positividade, o que vem primeiro à sua mente? Vamos adorar ler sua reflexão e continuar essa conversa com você. Então, vamos lá. Não esqueça de fazer aqui o seu comentário. Primeira coisa que vem quando a gente fala sobre esse termo, são muitas coisas, e a gente vai destrinchar ela aqui na ótica aqui deste livro da positividade, na ótica da Bárbara Fredrickson, tá? Então, agora que a gente já apresentou aqui a nossa proposta com este programa aqui, o Pando com Livros, vamos aqui mergulhar aqui neste primeiro capítulo, neste livro tão importante que embasa aqui a nossa psicologia positiva como um todo, né? Porque quando a gente pensa ali emoções positivas, muitas pessoas ainda ficam imaginando algo superficial, como algo que é para ficar feliz o tempo todo, é para olhar o mundo cor-de-rosa e não, né, negar, né, a própria realidade e só enxergar o lado bom de tudo. Isso se chama positividade tóxica, que não é o intuito aqui do nosso canal, do nosso livro, dos nossos estudos é a gente poder ter um outro olhar, sim, mas a própria autora, né, a Bárbara Fredrickson, nos convida a olhar para a positividade de uma maneira muito mais diferente, muito mais ampliada, muito mais profunda. Tá? Ela não está falando aqui de um otimismo ingênuo, aquela coisa de negar, né, os problemas do mundo, agora entro no meu mundinho cor-de-rosa e aqui está tudo certo. Né? Aqui ela está falando de um conjunto de emoções que tem o poder de ampliar mesmo a nossa consciência, fortalecer nossos recursos internos e, com isso, transformar a forma como enfrentamos a vida. E é justamente por isso que decidimos começar, né, aqui os nossos debates por este livro. Isso. E esse livro aqui hoje, só o início, para você ver quanta coisa boa que ele traz, quanto ampliar de nossa mente ele traz, né? E porque, de certa forma, ele está na raiz de muitos trabalhos hoje com emoções positivas.
Inclusive, boa parte das reflexões de Barbara Fredrickson inspiraram o baralho Up, Altas Emoções. Nasceu justamente nos estudos desenvolvidos por ela, como os estudos da alegria, da gratidão, da esperança, serenidade, amor e tantas outras emoções que favorecem o florescimento humano. Então, para vocês verem que o baralho Up Altas Emoções tem todo um embasamento teórico, né? É ciência, é algo que já foi visto, revisto, analisado, né? Por au- tantos outros autores. E logo aqui no início do livro, do capítulo, ela já apresenta, né, uma pergunta que, né, quando a gente ouve a primeira vez, parece tão simples, né, mas se a gente para realmente analisar a profundidade dele, né, realmente ele transforma, né? E se por acaso, né, ela traz aqui no começo, e se por acaso realmente a positividade fizesse diferença na nossa vida? Né? Porque a gente vive aqui uma cultura, e ela traz essa provocação logo no começo, uma cultura que a gente valoriza demais, a gente fica muito focado nos problemas, a gente fica muito mergulhado no negativo, tá? A gente presta muita atenção a tudo isso, né? Preocupações, problemas, ao que dá errado, e muito pouco a gente para vivenciar as coisas que estão indo bem. Né? E tudo isso faz sentido quando a gente percebe aqui o nosso entorno, a vida como estamos, né, vivenciando o nosso dia a dia. É lógico, quando a gente tem um problema, precisa a gente responder rápido, precisa a gente atuar rápido, a gente, né, move mundos e fundos, liga para um monte de gente pedindo socorro, enfim, né, a depender da situação que está vivenciando, a gente precisa fazer isso mesmo. Né? A gente precisa prever certos riscos, evitar certos danos, né, evitar vivenciar momentos de ameaça, enfim. Né? Então, a nossa segurança é muito importante. Mas, né, será que a gente consegue ter, né, a mesma atenção também para as coisas que dão certo, para as coisas que estão funcionando, da mesma forma que a gente dá para quando algo dá errado? É uma provocação aí muito profunda, né? Será que a gente tem percebido aqui, pessoal, o que está funcionando? E a gente pode perceber isso, Cecília, até mesmo que desde criança, né? Desde assim, lá inicialmente na sociedade que a gente vive, as pessoas parece que o melhor é divulgar aquilo que está faltando, divulgar aquilo que deu errado mesmo, né? Então, o que mais chama atenção é que a autora, a Barbara Fredrickson, ela não tenta negar a existência do sofrimento. Ela não propõe uma vida sem dor, sem tristeza, sem medo ou sem frustração. Por quê? Exatamente, a minha vida tem dias que eu estou com medo, tem dias que eu estou frustrada, né? Estou dias que eu estou triste. Não é tudo felicidade. E sim, nem na minha vida, nem da Cecília, nem de você que nos está nos ouvindo, não é? Muito pelo contrário. Barbara Fredrickson reconhece que as emoções negativas são importantes, fazem parte da experiência humana. E a grande proposta dessa obra dela, desse livro, é outra: é cultivar emoções positivas suficientes para ampliar nossos recursos emocionais e psicológicos. É fazermos que tenham uma nova visão, que a nossa visão seja mais ampla, né? Não seja aquilo assim que vai tapar aqui, eu só vejo esse cantinho, nessa direção. Não, é exatamente o contrário disso que Bárbara trouxe para cultivarmos mais emoções positivas. Sim, né? Acho que esse movimento E, é muito interessante, né, Marcelo? A gente ampliar aqui a nossa visão. Existe sim, sim os Cecília, problemas, existe sim os desafios, as adversidades, mas para além disso, a gente poder olhar para as possibilidades, né? Não é fingir que está tudo bem, né? Não é ficar se fechando num mundo que não existe, ilusório, né? É olhar sim para a realidade, mas olhar de uma maneira amplificada, né? E desenvolver essa capacidade de perceber possibilidades, e realmente ampliar, sair do foco do problema. Opa, tem um problema sim,
Mas, e aí? O que podemos fazer com isso? Né? Recursos, caminhos, a gente consegue ampliar essa visão no sentido de buscar soluções plausíveis, né? Mesmo porque a vida nunca vai ser perfeita, né, Marcela? Se a gente ficar esperando esse Sim. contexto, nada vai acontecer. Isso, a vida real não é perfeita, né? Nós vemos, são tantos desafios, mas a gente não precisa ficar presa ali, vendo só o que está faltando, o que está errado, que a vida é difícil, que trabalho é difícil, né? Não, não é só isso. E ela já começa no capítulo 1, acordando a positividade. Nesse primeiro capítulo, ela já começa de uma forma muito interessante. A Barbara Fredrickson apresenta duas formas, duas versões para uma mesma manhã, né? De uma mesma pessoas. A minha manhã, a manhã da Cecília. Na primeira versão, é como se eu acordasse através da lente da negatividade. Aí, o que que eu vou estar vendo? O celular desperta, eu já falo assim, ai, que raiva, que coisa difícil, já estou atrasada, esperei ele despertar ainda, tenho que melhorar isso, né? De repente você vai levar o filho para a escola ainda, e aí fala assim, nossa, não deixou os cadernos devidamente colocados nas pastas, cadê o lanche das crianças? Então, é vendo que tudo vai dar errado naquele dia. Essa é uma visão de um café da manhã, de um amanhecer. E por um outro lado, ela apresenta uma outra versão, onde os acontecimentos são praticamente os mesmos, mas a interpretação vai ser diferente. E isso vai mudar completamente a experiência da pessoa. Por exemplo, posso acordar, falar, estou um pouco atrasada, mas nossa, cadê os cadernos, né? Vamos, crianças, brincar, fazer uma brincadeira de pique-esconde. Quem encontrar primeiro hoje vai ganhar um sorvete após a aula, né? Então assim, uma forma de estar levando e fazendo as pessoas que estão ao seu redor para ter uma forma diferente com um lado positivo e não acordando já reclamando, né? Posso lembrar também que eu tenho um trabalho, já tenho uma família, são coisas que eu estou ampliando a minha mente, né, para ver o lado bom. Não que a todo momento eu precise saber falar que tudo tem que ser feliz, tudo tem que ser bonito, lindo e maravilhoso. Não é isso, né? E isso muda completamente a experiência da pessoa. Não esqueça disso. Você levantar, acordar com uma outra lente, com a lente da positividade, totalmente diferente da lente da negatividade. Não é mesmo, Cecília? É onde a gente coloca a maior atenção. Acho que esse é o ponto, né? Essa parte faz a gente refletir logo de cara, né? O primeiro capítulo já traz esses dois cenários bem diferentes, bem destoantes. As circunstâncias são as mesmas, mas o modo como a protagonista vai lidando com cada pedacinho de problema que vai acontecendo. Né? Que nem quando a gente acorda, de repente, tem mais pessoas convivendo aí na sua casa. Você está lá meio que atrasado, você vai lá escovar os dentes e está sem a pasta. A pasta acabou. Está lá naquele toco que você já nem consegue extrair mais nada. E aí? Como é que você encara esse problema? Né? Temos aí algumas opções. Podemos ficar xingando todo mundo, acordar todo mundo, quem é que deixou a pasta daquele jeito, tá, 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 né? E já começar o dia, a gente costuma dizer com o pé esquerdo, né? Figurativamente falando, né? Ou podemos ver outras soluções, né? A gente poder, de repente, tocar no vizinho, vizinho, me dá um tiquinho de, um dedinho de pasta de dente para mim, né? Já aproveita, coloca o papo em dia, toma um café juntos, enfim. Como é que cada um vai enfrentar cada situação dessa? É uma situação pequena, se a gente para pensar, né? Mas que pode destruir o seu dia, a depender do modo como você vai lidar com aquilo, né? Aqui eu moro em São Paulo, eu pego a Raposo todos os dias, para quem conhece, é uma rodovia aqui bem movimentada. E não tem muitos, né? Porque a Raposa é um trecho ali e não tem muito como fugir quando o trânsito para, né? E às vezes acontecem ali acidentes, às vezes sempre, na verdade, né? Infelizmente, né? Uma rodovia um pouco perigosa, né? Mas quando eu vejo aquilo, lógico, sinto muito pela pessoa, pela situação, mas eu, né? Tô aqui dentro do carro, presa no trânsito, vou me atrasar no trabalho, vai ter tudo isso, né? Vou ter que desmarcar situações, enfim. Mas eu tô ali bem,
né? Consigo colocar uma música, consigo esperar o trânsito passar, consigo, né? Um trajeto que seria de 30 minutos acaba levando 60, 90 minutos por conta disso, né? Mas como que eu vivencio esses 60, 90 minutos? Faz toda a diferença, né? Porque ali no início da manhã, como é que eu vou chegar no trabalho, bufando de raiva, xingando todo mundo, buzinando, porque eu não consigo sair do lugar, porque eu estou atrasada, né? Aí meu dia já começou muito estressadíssimo. Será que eu escolho isso? Né? Eu posso escolher um outro caminho, ó. Tô aqui, tô atrasada, ligo para as pessoas, né? Hoje a gente tem a facilidade de mandar mensagem, então ninguém fica sem, né, uma resposta, já tô avisando, vou me atrasar, né? E é o trajeto que tem que seguir. Vai demorar 90 minutos, vai demorar 90 minutos. E como é que eu vivencio, né, esses 90 minutos? É a minha escolha, tá? Então, muitas vezes a gente fica tão focado nos sofrimentos, tão focado aí nas circunstâncias, como se isso ditasse o nosso estado de ser, né? Mas a autora mostra que o quanto que duas pessoas vivenciando situações muito semelhantes podem ter resultados, podem ter desfechos totalmente diferentes no modo como lida com cada situação, né? Que é essa perspectiva do positivo que a gente fala, né? Tá, o problema está ali, né? Mas como é que eu enfrento aquele problema, né, Marcele? Exatamente, né? E isso é o que ela propõe no tema central, assim, do capítulo, né? Que é a positividade que amplia a nossa mente. A partir do momento que ela fala do momento que você pode cultivar essas emoções positivas, quer dizer que você tem essa reserva para lançar a mão ali naqueles momentos difíceis, né? Você está no trânsito e não tem como pegar um helicóptero ali, sair, né, para chegar no trabalho. O que que você pode fazer ali? Não é abrir a janela e gritar com as pessoas, não é começar a buzina, né? Você pode colocar uma música, ou então você pode colocar alguma coisa, um podcast para ficar ouvindo, né? Então, umas formas que você aprendeu a fazer para lidar com essas situações. Então, esse ampliar da nossa mente aumenta a nossa capacidade de perceber, né, a nossa capacidade de possibilitar outras alternativas, possibilitar soluções. Porque quando você fica com aquela lente da negatividade, você só fica pensando nas coisas ruins. Vou chegar atrasado, o calor vai aumentar, e eu vou ficar o tempo todo aqui preso nesse lugar, né? Então, assim, como é esse ampliar da nossa mente que a gente fala, que Barbara Fredrickson apresenta, que é exatamente perceber as soluções. E quando porque quando estamos dominados pela negatividade, o nosso olhar fica estreito. A gente fica falando, vendo somente aquilo. Aqui, tô no carro, o combustível, eu deveria ter colocado combustível antes, meu ar-condicionado não funciona, estou com calor, quanto tempo que eu vou ficar aqui, né? Então, assim, a gente começa a enxergar só problemas. Só as ameaças, né? Será que eu ainda vou ficar sem combustível ainda no trânsito? E se o carro der uma pane, né? Então, olha só quantos problemas que você vai ficar só enxergando problemas, quantas ameaças, né? Os obstáculos. Por que não fazer algo diferente, né? Começar a ampliar a nossa mente. Se tem essas possibilidades, foram feitas pesquisas para que quem está cultivando essas emoções positivas vai poder lançar mão desses recursos, recursos que eu digo dessas soluções, dessas possibilidades, dessa ampliação da nossa mente. Porque quando essas emoções positivas estão presentes, nosso campo de visão vai se expandindo. Vamos vendo mais possibilidades, vamos vendo mais alternativas, vamos Hum. vendo soluções e não só problemas, só Essa ameaças. É amplitude, né? isso. Essa amplificação do nosso olhar, que é o fascinante mesmo, né? Já fica a dica aqui, né? Já salvar esse vídeo, os próximos, porque né, aqui a gente vai trazendo, né? A playlist aqui do Pando com Livros vai estar recheada aqui de conteúdos positivos para você. Então, nesses momentos que você está aí preso no trânsito, dentro do ônibus, assim, já fica lá
acessível para você, né, nos ouvir também, né, porque assim, a Bárbara mostra muito o quanto que a positividade que a gente está falando aqui não muda apenas o que sentimos, né, não é simplesmente essa mudança de sentimento, essa mudança de emoção, né, ela muda a forma como a gente pensa sobre as situações. Né? É uma construção mesmo, é o cultivo das emoções positivas que a gente desenvolve, então, um olhar mais positivo. Né? A forma como interpretamos as situações vai se modificando à medida que a gente vai se permitindo a essa transformação. Né? E lógico, muda ali os nossos relacionamentos, como a gente lida com as pessoas, como a gente cuida da gente também, como a gente lida com a gente, enfim, né? Muda totalmente as decisões que a gente vai tomando na vida. Tá? É um cultivo mesmo, é um desenvolver mesmo dessa positividade, né? Sem negar, né? Muito pelo contrário, enfrentando cada situação da vida, sim, de frente, né? Mas de uma maneira diferente, entende? Isso, Cecília. E lembrando que essa positividade, né, não é uma positividade tóxica, e sim um ponto que ela traz que é fundamental, é quando ela afirma que as emoções positivas constroem recursos para o futuro, né? Esses recursos são como reservas, né? Reservas emocionais, que quando surge uma situação, a gente já tem aquela reserva ali para funcionar. A gente tem aquilo ali, dessas possibilidades que eu acabei de dizer, né? Tem as reservas emocionais, as reservas cognitivas, né, dos nossos pensamentos, as nossas reservas físicas e as reservas sociais. Então, todas essas reservas vão nos servir em alguns momentos. E aí a gente vai lá e lança a mão dela. À medida que você cultivou, né, e tem ali uma reserva, né? É como se fosse uma caixa reserva. Não temos assim? Uma caixa d'água reserva. Essa aqui é uma caixa de reservas emocionais, de emoções positivas, que vai estar auxiliando ali nas nossas emoções, na nossa cognição, no nosso físico também. Então, assim, importante é ter essa caixa reserva ali bem cheia, né? Sempre repondo. Bem Ou seja, abastecida, né, Marcela? Uhum. sim. Ou seja, não servem apenas para nos fazer sentir bem naquele momento, né? Não é só numa situação de trânsito, mas assim, por várias outras situações que a gente vai caminhando pela vida, vamos enfrentar melhor os nossos desafios que virão, né? Eu não posso falar que amanhã eu não vou ter nenhum desafio, que amanhã eu não vou ter nenhum obstáculo. Sim, certamente, todos nós, eu vou ter, Cecília, você que está nos ouvindo, vamos ter desafios. Dá para fazer a previsão de que tipo de desafio? Não, não sabemos o que, é que vai acontecer amanhã, né? Se eu vou ter um problema de veículo, no trânsito, ou se eu vou ter um problema de um vazamento numa torneira em casa. Não sabemos, né? E não sabemos qual o recurso que a gente vai precisar de utilizar, novas possibilidades. Então, deixa aquilo ali como reserva, para a gente ter essas emoções positivas como um reservatório, que aí a gente não vai estar vendo que nós somos capazes de visualizar as soluções. Sim, E é elas vão exatamente. nos Uhum. ajudar a enfrentar o amanhã, o futuro melhor, não é mesmo, Uhum. Cecília? E o quanto que a gente vê isso na nossa prática profissional, né? Eu vejo muito na clínica, você, né, a gente, né, troca muito figurinhas nesse sentido, né? O quanto que o baralho Up Altas Emoções tem ajudado muito, né? Ser meio que um protagonista dessa transformação toda. Porque hoje, para nós aqui, é comum as pessoas aqui, os nossos clientes, cultivarem as emoções positivas, como a gratidão, a esperança, a inspiração, enfim, do jeito que a gente vai conduzindo ali nas sessões, e o quanto que hoje eles têm esse reservatório aí bem recheado. Né? E o quanto que enfrentam ali, de repente, os mesmos problemas de antes, se não piores, né? Se não mais difíceis ainda, só que tem recurso interno para lidar. Né? Já lida com um outro olhar, já lida com uma flexibilidade psicológica diferente da de antes, né? De quando iniciou ali o tratamento com a gente, né? Mas a criatividade que aflora nas pessoas. Porque quando a gente faz esse movimento de ampliar, né, essa visão das pessoas, né, essa flexibilidade que tem, mas ao mesmo tempo que abre para as possibilidades.
E essas possibilidades abrem para o nosso lado criativo. Tá, eu não sei lidar com isso dessa forma, deixa eu aprender. Deixa eu aprender com o outro, como é que o outro lida. E a gente vai ampliando o nosso repertório de ações também, tá? Então a gente vai tendo assim maior capacidade para recuperação aí diante das adversidades da vida, que é para todo mundo, né? Todos nós vamos viver situações, né, boas e ruins. Mas como é que a gente vai lidando com cada uma delas? É isso que a gente vai construindo aqui no cultivo das emoções positivas, né, Marcela? Isso. É, e como a gente lendo o capítulo, né, esse primeiro capítulo, eu fiquei me perguntando, né, quantos momentos positivos eu deixei passar desapercebido no meu dia, né? Quantos dias eu fiquei focada só vendo os problemas, não sei o quê, e deixei de ver no meu dia, porque eu estou muito ocupada, estou trabalhando, e deixei de ver, fiquei focada naquilo só que falta, né? Uhum, Aquilo que falta, me falta tempo, me falta condições financeiras, me falta, né? É isso ou aquilo. Quantos momentos positivos passaram e eu poderia nem estar deu percebendo atenção. aquilo e deixei porque eu fiquei só vendo o que falta. Focada. A minha mente Uhum, ficou numerando o que está faltando, né? Então a Bárbara traz exatamente nesse capítulo o que para a gente refletir isso. Vamos ver o que mais de positivo tenho na minha vida, né? Tenho se a gente casa, parar para tenho um carro prestar para ir para o atenção. trabalho, Uhum, quanto situações boas climáticas eu tenho onde eu moro, quantas coisas, né, boas e positivas e estamos deixando passar por aí. E você mesmo, né, pode ficar se perguntando, né? Eu estou me perguntando, Cecília também, à medida assim que a gente está lendo o livro, passando, a gente começa a se perguntar mesmo. E isso é o intuito de você refletir, parar para pensar, né? E ir uhum, escrevendo por sim. aí, né, Cecília? E a minha reflexão também é semelhante nesse sentido, né? Quando a gente lê essa parte do capítulo, que muitas vezes a gente fica esperando acontecimentos, né? Para sentir aquela felicidade, aquela euforia. Não, quando eu ganhar a Mega Sena, quando eu me formar, quando eu conseguir um emprego. Enfim, a gente fica esperando momentos extraordinários para então se permitir sentir, né? Alguma emoção positiva. Né? E o quanto que a Bárbara enfatiza aqui, né, nesse capítulo principalmente, que a positividade pode aparecer em qualquer contexto, né, com um momento simples, né, uma conversa, um abraço, um café junto, momento aqui do nosso podcast aqui, nos preparos, né, o quanto que a gente deu risada com algumas alguns obstáculos que tivemos aqui. Se a gente tivesse parado ali no primeiro obstáculo, nem estaríamos aqui agora, né? Falando aqui com você, né? Não teríamos prosseguido buscando soluções, ativando a nossa criatividade para saber como vamos lidar com este problema, né? E não foram poucos problemas, tá? Para quem é do digital, consegue prever aí alguns reveses aí que fazem a gente desistir, que podem fazer a gente desistir, mas a gente não desistiu, né? Então, em pequenos momentos, enquanto a gente estava buscando soluções, a gente dando risada de algumas situações que são únicas, né? Mas que fazem toda a diferença no modo como a gente lida com determinada situação, né, Marcela? Então, essa parte Isso. prática, né? A gente trazer aqui para a prática como seria começar então a ativar essa positividade na gente. Uhum. E aí a gente quer deixar um convite especial para você, né? Hoje, antes de dormir, reserve alguns minutos para responder. Quais foram os três momentos positivos do meu dia? Sim, né? E mais do que Não lembrar, vamos, é não vamos tentar nem perguntar reviver. os negativos, que talvez eu Sim, ultrapasse, né? Mas sim, fale três. Vamos né? lá, prestar atenção em E três tentar positivos. De repente reviver passou isso. desapercebido, né? Sim. Mas procure aí, como foi seu Anotar dia? faz toda a diferença, né? Então, perceber, lembrar, tentar trazer à tona o que que você sentiu, né? A gente chama o conceito de savoring da psicologia positiva. Observa ali como é que o seu corpo vai reagindo a cada lembrança que você vai tendo de cada uma dessas situações, né? E saboreie essa experiência de verdade.
tá? Porque é exatamente esse exercício, né? O foco, a nossa atenção, para a gente começar a olhar, a começar a despertar para essa positividade, tá bom? Isso. E agora, já estamos encaminhando para o final do nosso podcast, né? Tem um detalhe importante para deixar para você, né? O nosso baralho Up, Altas Emoções, ele veio com essa base, né? Usamos bem bastante, não foi feito da noite para o dia que as psicólogas se reuniram e viemos estudando as obras da Bárbara, né? As emoções positivas, entre outras obras. E uma mensagem central do capítulo, né, que talvez seja essa aqui, que é a positividade não depende apenas do que acontece conosco. Ela depende também da forma como nos relacionamos com aquilo que acontece. Então, Sim. assim, à medida que estamos mais preparadas, que estamos vivenciando, armazenando, tendo como reservas as emoções positivas, é natural a nossa prática de estar vendo e relacionando com coisas com outro olhar, né? Com a lente da positividade, com a lente que a gente está relacionando com coisas mais saudáveis. Você comece a perceber e fazer isso que vai estar vendo os seus relacionamentos, o seu próprio bem-estar, como isso vai estar diferente, com essa nova lente aí que você vai utilizando. Essa é a mensagem desse primeiro capítulo. Teremos outros capítulos apresentados, serão apresentados pelas outras psicólogas, né? E vocês nos acompanhem para Sim. depois e comente o que perceberam. Uhum. E quando a gente aprende ali a reconhecer e cultivar as emoções positivas, a gente começa então a ter essa amplitude da nossa visão, né? A gente fortalece, lógico, os nossos recursos internos e isso vai favorecendo que a gente construa ali uma vida muito mais rica emocionalmente, né, Marcela? Então, não é simplesmente entrar em contato, a gente só está começando aqui as nossas discussões, mas esse cultivar, né? Por isso que o nosso baralho, né, cai muito nesse contexto, né? Porque faz a gente, são mais de 100 cartas, né? Aplicáveis, enfim, conceitos, tarefas, né? Para justamente ser este cultivo praticamente diário, se for possível, tá? O quanto que isso realmente traz esse fortalecimento emocional para a gente, né? Exatamente. É exatamente o que, finalidade, né? A base do nosso baralho Up, Altas Emoções, que a gente vai começando a ter atividades lá, caminhos para cultivar essas emoções positivas. E no próximo episódio, vamos continuar. Aliás, outras colegas também, psicólogas, vão continuar nossa jornada no livro Positividade. Sim, o próximo capítulo é o positividade, é um meio e não um fim, né? Então a gente vai seguir essa jornada e esperamos você para a gente, para que possamos seguir essa caminhada juntos, tá bom? E descobrirmos juntos o poder que é, a força que é, né? Cultivar as emoções positivas. Esse é o nosso principal convite com todo este nosso trabalho. O Up Alto as Emoções nasceu lá em 2022, né? Mas foi mais de um ano ali de discussões, de debates, de reformular ali cada capítulo, cada carta, e hoje a gente traz aqui com muito mais robustez da parte prática disso tudo, né? A gente tem trocado muito entre nós a força, né, do nosso trabalho, mas o quanto que a gente precisa, então, falar para mais pessoas, né? E mais pessoas serem beneficiadas com todos esses estudos. E a gente se vê então no próximo episódio, né, Marcela? Sim, um grande abraço, continue cultivando emoções positivas, pegue sua água, seu café e venha conosco no próximo episódio. Até Até lá! lá, tchau, tchau.